vamos aqui para a segunda mini aula e revisar o projeto da nossa competição com Raspberry Pi Pico e MicroPython, pessoal. Olha, eu vou retomar aqui o conteúdo da série, bem como também os componentes que já foram mostrados até aqui. E lembrar que, olha, não necessariamente você precisa usar o Raspberry Pi Pico. Aí no seu projeto você pode usar um Arduino, olha, como esse aqui da bancada, ou também uma placa ESP, olha só que bacana, desde que você consiga programar em Python ou MicroPython. Então fica até o final aqui desse vídeo para você pegar todas as dicas de como arrebentar nessa segunda temporada do Desafio Maker, Powered by Petrobras. Tudo pronto para entender aqui direitinho como participar do desafio, o que fazer e então ganhar esse nosso super prêmio? Então vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal! Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Flávio Guimarães e eu trabalho há 30 anos desenvolvendo tecnologias. Software, automação de sistemas, robótica. Então, olha só, para compartilhar esses conhecimentos com vocês, eu criei aqui o canal Brincando com Ideias e os cursos Arduino.net e Robótica.net. Olha, entra no link que está aqui na descrição e usa o cupom BLACK25 para ter aí um desconto especial nos dois cursos, hein? Vale só esse mês aqui de novembro, pessoal. Por isso, corre lá para garantir a sua vaga e aprender o passo a passo da programação, as bases da elétrica, da eletrônica, tudo para você criar aí os seus próprios projetos e assumir aí autonomia. Isso que tem a ver com o espírito maker. E pensando em incentivar essa atitude, a Petrobras oferece aqui no canal esse segundo desafio maker. Muito caprichado, pessoal. Olha, se você está assistindo aqui esse vídeo, a semana de publicação dele, saiba que o desafio já está acontecendo e ainda dá tempo de participar. Isso mesmo, corre, você vai pegar o bonde andando, mas está no começo. Olha, eu vou deixar aqui no card o link para a playlist completa do desafio. Assim, você pode ir lá rever todos os detalhes, os componentes que nós já mostramos e como programar cada um deles com a linguagem MicroPython e ainda fazendo uma comparação com a linguagem Arduino. Olha, lembrando que se você já participou aqui da primeira temporada, não tem problema nenhum, pessoal. Como eu falei aqui no início da série, cada desafio, cada temporada é independente uma da outra. Você pode participar aqui dessa e levar para casa o mega prêmio desse desafio, hein? Não sabe qual que é? Olha, é um kit com duas placas, muito top. O Raspberry Pi 4, isso na versão mais nova que ele foi lançado, e também o Raspberry Pi Pico, igualzinho a esse aqui. Olha, um último aviso aqui antes de eu começar a aula. Se você está vendo esse vídeo na estreia, ou seja, na data de publicação ou próximo, fica atento no nosso grupo do Telegram, porque nós temos um podcast para tirar as suas dúvidas ao vivo, pessoal. O link também está na descrição aqui. E olha, agora vamos lá. Vamos para a nossa aula, ok? Me acompanhe aqui. Vamos primeiro entender o desafio, tá? Se você já assistiu os outros vídeos em que eu expliquei o desafio dessa temporada, vale a pena dar uma revisada, hein? Olha só, o objetivo é que vocês façam um computador e usem a linguagem Python. Lembrando, sempre que eu falo Python, tanto faz, Python ou MicroPython, tá? Então, qual a diferença entre as duas? Olha, Python é uma linguagem até mais ampla, que dá para a gente programar no computador, e o MicroPython é uma adaptação do Python para funcionar nos microcontroladores, como é o caso do Raspberry Pi Pico, que a gente está usando aqui nessa temporada, como também placa ESP, tá? Então, MicroPython para microcontroladores e o Python é basicamente a mesma linguagem, só que no computador. Então, olha, se você quiser utilizar um Arduino com o computador, você programa em Python e interage a sua programação Python com o Arduino. Isso é possível. E aqui eu vou até te dar uma dica. Você pode utilizar a biblioteca PyFirmata. Sim, a biblioteca lá no Python, e com isso você vai
controlar via Python o seu Arduino. Bom, o contador o que é? Contar o quê? Bom, simplesmente contar coisas passando na frente. Dá uma olhada aqui, olha, eu vou resetar o meu contador, está programado nesse caso em MicroPython. Passando alguma coisa em frente do sensor, ele conta. Poxa, passou uma pessoa, passou duas pessoas, passou uma caixa na esteira, passou duas caixas, passou um carro no pedágio, passou outro carro na garagem, enfim, ele está contando coisas, pessoas, objetos, não importa o que, e o objetivo é que você faça um contador, tá bom? Então, esse aqui é o objetivo. O que você pode utilizar no seu projeto, você reparou que basicamente eu preciso de um sensor, e não importa que sensor você quer fazer. Se, por exemplo, algum lugar onde passam coisas e nesse lugar você vai colocar um simples botão, que as coisas passam e acionam esse botão, perfeito, está contando, né? Botão, quem conhece um pouquinho mais, sabe também utilizar aquele tal do sensor fim de curso, né? Que para nossa lógica e programação acaba sendo também um botão, mas ele pode detectar alguma coisa passando ali. Nesse exemplo aqui eu estou utilizando um sensor de infravermelho. Ele detecta o reflexo do infravermelho. Por isso que a programação aqui do Pico identifica quando o sensor mandou uma informação, olha, tem reflexo, agora não tem. Então com isso ele vai contando, né? Outra ideia é você utilizar sensor ultrassônico, que em vez do infravermelho da luz, ele vai detectar o reflexo da onda ultrassônica, né? A onda que a gente não consegue ouvir, mas existe ali o reflexo do som. Podem ser outras ideias que você tenha que conte, tá bom? Isso é perfeitamente válido. Então, feito o contador e usando a linguagem Python, pronto, pessoal, vocês já estão participando aqui do desafio. Além de fazer esse projeto que eu comentei, é importante também que você filme, que você tire fotos e nos mande as evidências de que foi você mesmo que fez esse projeto. Isso é importante, a gente precisa perceber que você não pegou o projeto de outra pessoa, um projeto que você copiou na internet, tá? Então é importante você mostrar que, olha, sou eu mesmo que está fazendo o projeto, olha o que eu fiz, está aqui, programei desse jeito, usei tal componente por conta de tal coisa. Então, eu já vou explicar o que você vai fazer para mandar o projeto para a gente para concorrer. Mas é importante isso, que o projeto seja feito por vocês. Depois, a gente tem ainda dois critérios importantes para vocês considerarem. Criatividade. Olha, você pode usar criatividade. Poxa, vai contar alguma coisa diferente? Sei lá, bolinhas de tênis que você joga numa quadra para o treino de tênis, para quem está aprendendo a jogar tênis. Só um exemplo. Use a criatividade, o que você pode contar com isso? E depois, além da criatividade, outra coisa também importante é inovação. Se você criar algo que é diferente do que tem por aí, também vai valer muito, hein, na classificação. Olha, outra coisa também, para você usar a sua criatividade, ou até mesmo a inovação, é você aproveitar esses outros módulos que a gente já explorou aqui no Desafio Maker, sabia? Olha, a gente já explorou esse sensor ultrassônico, já exploramos esse módulo, um display de LCD, de repente você pode usar ele para mostrar o contador. Nós já exploramos esse módulo Ponte H, quem sabe, né, você põe algum motor para acionar o contador de alguma forma. E também já mostramos o sensor, esse sensor de infravermelho, exatamente o que você está vendo funcionar aqui nesse exemplo, tá? Então, olha só. Eu já vou explicar como que você manda, né? Tem lá um site, é o site do Brincando com Ideias, ali que você manda o projeto para concorrer. Então você vai mandar e a gente vai fazer uma classificação, usando aqueles 4 critérios que eu falei, né? A evidência para ver que é você mesmo que fez, a funcionalidade para que seja realmente um contador e em Python, criatividade e inovação. Então, esses 4 é que a gente vai utilizar para classificar e vamos classificar 3 finalistas. Os 3 projetos finalistas serão mostrados aqui numa live. A gente vai fazer uma live no final da segunda temporada. Vamos mostrar cada um dos projetos finalistas, vamos mostrar os vídeos que vocês mandaram
e vamos pedir para o nosso público, para vocês mesmos, votarem dos 3 em qual que vocês acharam mais legal, mais top, mais criativo, mais inovador. Então, pessoal, a gente só seleciona os finalistas. Vocês selecionam o ganhador e, claro, o ganhador vai levar aqui o Raspberry Pi 4, esse aqui na caixa, tá bom? Exatamente esse, e também um Raspberry Pi Pico. Se você usou o Pico na competição, você vai ter um segundo aí para fazer outros projetos ainda mais legais. Olha que prêmio, hein? Um Raspberry Pi 4 novinho na caixa de 4 GB, não tá barato não, hein? Dá uma olhadinha aí, que subiu o preço impressionante. Então aproveita que essa é a chance de você ganhar um e turbinar suas ideias. Além de microcontrolador, você vai também programar PC, computador com Python usando o Raspberry. Muito louco, não é não? Agora é muito importante vocês ficarem atentos às datas. Olha só, a data limite para vocês entregarem o projeto é no dia 4 de dezembro. Estamos falando de 2021 aqui, tá bom? Pode ser que você assista esse vídeo bem depois e aí já terminou o desafio. Mas 4 de dezembro, agora de 2021, é a data limite para vocês entregarem o projeto. E pode ser até a meia-noite desse dia. E o que vocês vão entregar é simplesmente um formulário que eu já vou dar o endereço para vocês, onde vocês vão lá, vão preencher os dados de vocês, que a gente vai guardar só com a gente. Garanto que a gente não vai usar esses dados para vender, para ninguém, é só aqui para o desafio. E com esses dados, além desses dados, vocês também vão mandar a foto e o filminho lá do projeto de vocês. Tudo nesse formulário. Facinho, preenche o formulário, anexa lá o filme, as fotos, mandou para a gente, pronto. Até o dia 4 de dezembro vocês estão concorrendo. E a live de encerramento será no dia 11 de dezembro. 4 de dezembro é um sábado, 11 de dezembro também é um sábado. Então será nesse sábado, 11 de dezembro, que a gente vai mostrar os finalistas e vamos também colocar para votação o projeto de vocês, os projetos finalistas. Beleza? E agora que a gente já entendeu como que é o projeto, qual que é o desafio, vamos entender um pouquinho como fazer a programação, né? Essa mini aula é para isso, para te ajudar também a você dar os seus primeiros passos aí com a programação. Olha, nós temos aqui o sketch, ou programa, tanto faz como você quiser chamar, e é esse programa que nós vimos funcionar aqui quando eu mostrei para vocês o contador. Exatamente esse. Como nós fizemos, né, em todos os vídeos dessa série, nós temos aqui esses comentários, né, esse hashtag e o pipe, eles dividem o nosso programa. O que nós temos à direita é ignorado aqui pela programação, não é em Python, e sim é em C++ do Arduino. É linguagem Arduino. E o que nós temos à esquerda é exatamente a linguagem Python, e é isso que a gente carrega para o MicroPython, tá? Para o Pico. Então, como é um comentário, esse hashtag, né, tudo que está à direita é descartado. E está aqui só para a gente ter uma comparação. Se você já conhece um pouco de linguagem Arduino, você já pode olhar essa comparação e entender qual que é o comando que a gente está usando no Python, ok? Bom, falando aqui do Python, nós vamos utilizar essa biblioteca Machine, que é para que a gente tenha acesso aos recursos físicos da placa do Pico. Tá bom? As portas, para ler a porta, para alterar o valor de uma porta, para ligar um LED, para desligar, para interagir com o display e assim por diante. Essa é a biblioteca Machine. A biblioteca Time é a que conta tempo. Então ela é importante para que a gente possa usar, né, a contagem de tempo. Por exemplo, aqui quando a gente detecta que alguém passou, a gente tem ali uma contagem de tempo para não ficar detectando uma única passagem mais de uma vez. Então a gente espera um pouquinho e depois verifica se já tem alguma outra pessoa passando e assim por diante. Em vários momentos da programação do microcontrolador, a gente precisa contar tempo. Depois nós temos o comando machine.pin com esse machine.pin.out para dizer, olha, Pico, nós vamos usar essa porta 0, é um dos pinos aqui de número 0, vamos usar ela como output, como saída. Isso significa que essa porta vai ligar alguma coisa.
Nesse caso, esses 10 LEDs estão ligados a 10 portas do Pico. Nesse caso, nós temos esses 10 LEDs ligados a 10 portas do Raspberry Pi Pico. Por isso, cada uma dessas portas nós definimos aqui como output. Vamos colocar as 10 portas num array, chamado de LEDs, que vai facilitar a programação daqui para baixo. E também vamos configurar essas duas portas, a 18 e a 15. Olha, uma é onde está ligado o sensor, para detectar que tem alguma coisa na frente, e outra é esse botão que nós vamos usar para zerar a contagem. Tá? Esse botão é obrigatório ter no desafio? Depende da sua vontade, depende da sua criatividade. Aqui foi a criatividade que a gente usou. A gente quer que eu esteja contando e em algum momento eu falo, não, zera tudo, vamos contar do zero. Pronto. Né? Por exemplo, se fosse uma contagem daquelas bolinhas de tênis lá do treino, eu diria, olha, pronto, trocou agora o jogador, zera, vamos começar a contar do zero. Por exemplo, tá? Foi a minha criatividade. Usem a sua. Mas aqui, então, eu estou utilizando esse comando .pin.in, tá vendo? De entrada. Por quê? Porque um sensor vai mandar a informação para o Pico. Por isso de entrada. Tá? O out, o Pico é que vai enviar a informação para o que ele for ligar ou desligar. Informação entre aspas, né? Um ligado ou desligado. Aqui o sensor, mesma coisa. No caso aqui o sensor ele vai mandar ligado ou desligado. Ou seja, tem alguma coisa ou não tem. Então, por isso esse in. Olha só, depois nós temos aqui um laço que vai só executar o teste. Ou seja, quando eu inicio a programação, olha, eu vou parar e iniciar de novo, todos os LEDs ligam. E isso às vezes é legal a gente fazer para ter certeza que está tudo conectado certo, os LEDs não estão queimados. Ou seja, é um mini teste que o circuito faz aqui antes dele começar. Agora que ele começou, então, bora para o contador. Aqui algumas variáveis, tá? Isso é importante vocês usarem. Variável o que é? Um pedacinho da memória lá do Pico. Né? Então aqui eu chamei aquele pedacinho de contador e lá eu estou guardando uma informação. Né? Eu guardei lá 0, aqui eu guardei 1 e a gente vai usar essas memórias ao longo da programação. Esse while true é o quê? Para ele continuar executando tudo o que está aqui embaixo. Tá vendo? Quando a gente coloca aqui um tab, olha, eu coloquei um tab, ele colocou a linha de baixo, o texto ele colocou para a direita, então isso significa que tudo que está com um tab embaixo dessa repetição, desse while, tudo que está com tab será repetido. Tá? Se a gente não colocar o tab, ó, se eu fizer isso aqui, isso significa que essa repetição ela vai interferir apenas aqui no valor sensor. Depois aqui ela já para. Tá? Então ele vai ficar repetindo aqui e nesse caso, como essa repetição é para sempre, ou seja, esse verdadeiro nunca deixa de ser verdadeiro, esse true, então nunca será executado esse item aqui embaixo. Então se eu coloco ele para cá, pronto. Significa que esse comando dessa linha aqui 37, que eu vou jogar lá para a linha 36, não, olha lá. Esse comando aqui, ele vai respeitar essa repetição. Olha só, esse contador igual, tá vendo? Que ele já está mais para a direita ainda, porque ele tem mais um tab aqui. Isso significa que esse contador igual, ele vai ser executado dependendo da condição desse if. Então aqui ele avalia, olha, se o botão está desligado e ele estava, por isso da variável, tá vendo? Ele vai na memória e verifica como que estava o botão antes na situação anterior. Ah, olha, o botão estava ligado e agora o botão está desligado. Então ele vai e zera o contador. Tá? Ele zera o contador e depois aqui ele limpa todos os LEDs. Ou seja, esse ponto value aqui com o 0 vai fazer com que os LEDs sejam desligados. Veja que se eu colocar o ponto value com o 1, mas aqui para baixo, está aqui. Aqui não está com 1 e sim está com uma condição. Por que está com uma condição? Porque ele vai ligar apenas os LEDs que forem menores do que o contador. Tá? Foi um recurso que eu coloquei aqui, então ele repete 10 vezes, porque eu tenho 10 LEDs, e aqui ele vai ligar os LEDs
que estiverem abaixo do contador. Então o contador, na verdade, é a memória, é essa variável. Ele que é o contador. Olha só. Aqui é simplesmente esse trecho, é quando eu aperto o botão e zera. Mas, olha, aqui nesse if, nessa condição, é que nós temos o contador propriamente dito. Por quê? Porque ele verifica se houve uma mudança no sensor, tá vendo? Se o sensor anterior estava desligado e agora o sensor passou a estar ligado, significa que houve uma mudança no sensor, olha, mudou. Então, nesse caso, ele conta. E o que ele vai pegar? Ele vai pegar o que já está lá na memória dele e vai somar com 1. Tá vendo? Esse mais igual está dizendo, olha, pega o valor que já tem nessa memória, soma 1 e guarda lá nessa mesma memória. E aqui, olha, aquele time.sleep, ele vai esperar um tempo para que a gente não conte mais de uma vez quando apenas um objeto, algo, uma pessoa passou na frente do sensor. Tá? Então, é simplesmente interessante colocar esse ponto sleep aqui, nesse caso é 0,1 segundo, né? Olha, são 100 milissegundos, então vale a pena a gente colocar. Importante para não ter, às vezes, quando a gente começa, que o sensor começa a identificar o reflexo, pode ser que ele vai muito rapidamente, sem a gente perceber, ele vai identificar, não identifica, identifica, não identifica. Então, para o pico, isso é como se fossem várias vezes recebendo o sinal, ou seja, várias pessoas passaram muito rapidamente. Então, aqui, essa espera evita que isso aconteça, né? Então, reparem que essa é a lógica do contador, né? Aqui a gente tem, então, por último, no final, nós vamos pegar o valor do sensor atual e o valor do botão e vamos guardar na memória, porque, como ele está repetindo, lembrando, né, que tudo isso aqui, olha, que eu estou marcando, ele está repetindo constantemente, para sempre. Então, cada vez que ele termina de avaliar todos os comandos, ele guarda na memória a situação tanto do botão quanto do sensor. Por isso que essas duas condições funcionam. Elas funcionam para detectar quando houve uma mudança na situação do botão ou do sensor. Não simplesmente quando o botão é apertado. Porque, olha, eu apertei o botão, certo? Se eu não controlo mudança, esse botão ele vai estar executando enquanto está apertado. A mesma coisa o sensor, olha, ele detectou a mudança, detectou que tem alguma coisa na frente, mas só quando eu saio é que ele conta, tá vendo? Olha, eu tenho alguma coisa na frente, tá vendo? Ele não está contando. Quando eu saio é que ele contou. Por isso houve a mudança de estado. Tá? Se eu não tivesse essa mudança de estado, se ele simplesmente colocaria lá, se o sensor detectou, enquanto ele está detectando, ele estaria contando muito rapidamente, ok? Bom, então essa é a pegada da programação, lembrando que vocês podem fazer não apenas com o Pico, pode ser com o ESP, pode ser com o Arduino, enfim, vocês podem usar a criatividade de vocês, desde que usem Python. Combinado? Agora, pessoal, vamos dar uma relembrada de como participar do desafio, ou seja, como enviar o material lá no nosso site. Olha, entra lá em brincandocomitdeias.com, esse é o nosso site, tá? E aí você vai encontrar, olha só, aqui em cima, esse link Desafio Maker, beleza? Clica aqui. Veja, se você não está registrado, então aqui é o momento de você fazer o registro no nosso site. Você pode usar, inclusive, as suas contas, Face ou Google, tá? Ou o seu e-mail, tá bom? Coloca aqui os seus dados. Pessoal, aqui em cima eu já estou logado e assim eu consigo ler aqui o termo de participação, tá bom? E lá embaixo, olha, descendo, vocês vão encontrar aqui o formulário de da inscrição da segunda temporada. Então é só clicar nesse link que vocês já caem direto no formulário. Para acessar o formulário, vocês precisam ter uma conta no Gmail, no Google, tá? Então, aqui embaixo, olha, vai aparecer qual é a conta que vocês estão logados, tá? Se não estiverem logados, então informa lá a sua conta ou cria o seu Gmail, né? Precisa do Gmail, porque esse formulário é um formulário da Google, tá? Olha, eu vou até aumentar um pouquinho e aqui pronto. Estando logado, como é o caso aqui,
vocês já vão poder informar o e-mail, nome completo, ou seja, os seus dados. E olha, aqui embaixo, fotos do projeto, sketch do projeto, ou seja, o programa, né, o .py, os arquivos, se forem mais de um. E aqui embaixo, o vídeo do projeto, no máximo 3 minutos de vídeo, tá? Para não ficar muito grande, para a gente também conseguir assistir todos, para dar tempo de assistir todo mundo, tá bom? E aqui embaixo, em descrição do projeto, vocês podem escrever alguma mensagem, o comentário que vocês quiserem para valorizar o projeto de vocês. Inclusive, se o seu projeto for classificado, a gente vai ler o que você colocar aqui na descrição, tá bom? Topa? Então é isso. Bom, essa foi a segunda mini aula da segunda temporada do nosso Desafio Maker Powered by Petrobras. Olha, organize bem aí os seus materiais e envie o seu projeto para a gente, tá? Porque, olha, ainda dá tempo de ganhar, tá bom? Lembrando que até dia 4 de dezembro para enviar. Lembra de deixar aí um like nesse vídeo e também de escrever nos comentários se você já tem aí pensado o que você vai fazer se você levar para casa um Raspberry Pi 4, que é a versão mais nova do Raspberry, e também um Raspberry Pi Pico, ok? Olha, eu já estou muito empolgado aqui para anunciar o vencedor ou a vencedora na nossa live de encerramento, que será no dia 11 de dezembro. E claro, hein, quem quiser se aprofundar e aperfeiçoar aí os seus projetos desse desafio, ou também, né, com alguma invenção ligada à robótica, olha, eu recomendo vocês assistirem os vídeos lá da primeira temporada e também das aulas do curso de robótica.net. Entra no link que está aqui na descrição para vocês conversarem com a nossa equipe no chat e usarem o cupom BLACK25 para vocês ganharem um descontão no curso. E olha, corre porque esse cupom é limitado, beleza? E agora vamos ver aqui os comentários que vocês enviaram nessa semana aqui para o nosso canal. Olha só que legal! Obrigado pelos depoimentos, pessoal! E olha, é isso mesmo. A meta é sempre crescer mais para que o mundo da tecnologia, né, e o universo maker só cresça aqui no Brasil, trazendo mais gente para brincar nessa área com todos nós. No Brasil e em quem segue a gente, em qualquer país. Afinal de contas, olha, criar tecnologias deve ser assim descomplicado e bem simples. Assim como estudo tecnológico, também é muitíssimo mais legal se for feito com projetos práticos. E claro, hein, bastante divertidos. Obrigado pela participação, nos vemos aqui no próximo vídeo. Combinado? Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau!